Oi, 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 turma de rotinas administrativas avançado. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem e convido a ficar comigo nos próximos minutos. Bem, a nossa aula de hoje falaremos sobre controles administrativos. Eu farei a parte introdutória nessa videoaula e faremos a parte prática em sala de aula na próxima segunda-feira. É importante que você assista às videoaulas com o material necessário, papel e caneta. Então, antes de você clicar para iniciar a aula, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e faça as anotações importantes. Não se esqueça que a gente vai ter avaliação sobre todas as aulas que tivermos ao longo do semestre, tanto as aulas presenciais quanto também as videoaulas. Então, anotem, façam como se fossem questionário ou façam anotações como tópicos, como você achar melhor. Outra coisa importante, ao final de cada aula, faça um pequeno resumo sobre o que você entendeu, sobre as informações que foram apresentadas e também anote dúvidas para quando nós estivermos nas aulas presenciais, a gente possa tirá-las, né, saná-las, então, em sala de aula, com outros exemplos. Então, estou aqui entregando para vocês um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória profissional e desejo que com essas informações você cresça e agregue conhecimento à sua vida profissional também. Então vamos começar? Controles administrativos. Vem comigo! Então, em controles administrativos, o que a gente vai aprender? Nós vamos falar sobre o controle financeiro, o controle de documentos, controle de informação, controle de dados, materiais e também de pessoal. Então, vamos começar aí com o controle financeiro. O controle financeiro eu posso fazer de que forma? Fazendo o contas a pagar, o contas a receber, a conciliação bancária e o fluxo de caixa. O fluxo de caixa vocês aprenderam com o professor Elton no semestre passado. Então, eu vou falar um pouquinho dos outros controles. Primeiro que contas a pagar e a receber. Há empresas em que fazem a divisão de um departamento que cuida do contas a pagar e um departamento que cuida do contas a receber. É necessário não só pagar contas ou receber valores dos clientes que contrataram a empresa que você trabalha. É necessário fazer o controle desses recebimentos e desses pagamentos. Alessa, mas e aí? Como que faz? Ou então, por que é importante fazer esse controle financeiro? O controle financeiro, como o próprio nome diz, ele vai controlar todos os valores que a empresa gasta e todos os valores que a empresa recebe. Só que existem algumas informações além do valor. Primeiro que nós temos datas, né? Datas de pagamento, datas de recebimento. Nós temos números de documentos. Eu estou pagando o quê? Algo referente a alguma nota fiscal? Algo referente a um boleto bancário? O que eu tenho que pagar?
um parcelamento, um empréstimo que foi feito, esse empréstimo, o pagamento dele é feito em quê? Em débito automático, de conta corrente. Então, todas essas informações tem que ter. E também, além dessa numeração, que é o que a gente chama de identificação do documento a ser pago ou a ser recebido, também tem o motivo ou da despesa ou o motivo do recebimento, que a gente chama de receita. Então, tem que saber, eu comprei algo para quê? Foi um toner para uma impressora? Foi o conserto de um ramal que tem dentro da empresa? Tudo isso tem que ficar muito bem descrito para que não haja nenhum tipo de problema na hora de fazer um levantamento do financeiro da sua empresa. Então, não pode ficar informação para trás e não pode gerar dúvida naquilo que você registrou. Então, como nós falamos em comunicação, a comunicação ela tem que ser assertiva, tem que ter o máximo de informação de forma clara e objetiva, pode até estar resumida, mas se ela estiver clara e objetiva, a compreensão daquilo que está descrito no documento, num sistema ou numa planilha de Excel, tem que ser tem que estar muito bem explicado e tem que ser de fácil compreensão. É uma informação que qualquer pessoa que tiver acesso ao que está descrito, ela tem que entender, não pode ter nenhum tipo de dúvida, bom? Então, vamos lá. Controle financeiro. Os benefícios de um controle financeiro, eles são você saber da vida financeira da tua empresa, da empresa que você trabalha. Como que ela tá? Ela tá gastando muito? Ela tá gastando pouco? Será que tem alguns itens que possam ser diminuídos no momento da compra? Será que eu preciso passar para o departamento aí de vendas que é necessário vender mais, buscar novos clientes, fidelizar os clientes que já existem? Então, o controle financeiro, além de saber quanto entra e quanto sai de uma empresa, ela faz com que a empresa tenha o poder da tomada de decisão. Então, com a informação financeira, é possível saber se é necessário contratar um novo colaborador, se no caso, dependendo do departamento, eu tenho que enxugar pessoal para poder equilibrar contas, se é necessário fazer um controle de desperdício para diminuir despesas, e isso pode ser com consumo de água, de luz, com consumo, né, de, às vezes, material descartável, material de escritório, que acaba acontecendo, talvez, aí, algum tipo de desperdício. Então, é extremamente necessário o controle financeiro para também se fazer tomada de decisão. A empresa tem que saber se está sobrando, se está faltando. E você, sendo responsável pela digitação desses dados, além disso, tem que manter o controle. Porque alguém pode chegar para você e falar assim, olha, para o dia 1º de outubro, quanto que nós temos que pagar de material de escritório? Então, você puxando ali no sistema, tem muitas empresas que trabalham com sistema, e eu já falei para vocês que quando a empresa não tem sistema, a gente utiliza as planilhas de Excel. Hoje, aquela anotação no caderno, aquela coisa mais avulsa, não se faz mais. Tá? Então, Valessa, a empresa não tem sistema, é difícil fazer o controle. Difícil, mas não impossível. Vamos utilizar, então, as planilhas de Excel. Por isso que é importante você
que está fazendo esse curso de auxiliar administrativo, para ser, né, um auxiliar administrativo, um assistente administrativo, é importante que você tenha conhecimento em Excel. Depois do controle financeiro, vamos falar sobre o controle de documentos. Então, o controle de documentos vai envolver o quê? O recebimento, a conferência, o encaminhamento, o seu arquivamento e a devolução. Então, vamos por partes. Primeiro, o recebimento. Alguém vai e me entrega um documento, seja o cliente interno, que são os colaboradores que trabalham ali junto comigo, ou um cliente externo. Então, aquele cliente que eu atendo, que paga pelo serviço que a empresa que eu trabalho presta para ele. Então, primeiro tem que ter esse controle do recebimento. Quem me entregou? Para quem eu tenho que entregar? Para que serve aquele documento? Provavelmente, quando alguém for fazer a entrega de um documento, ela pedirá a sua assinatura. Então, aí declarando que você recebeu aquela documentação. E aí vem o próximo passo, que é a conferência. Tem que conferir se o que eu estou assinando realmente está sendo entregue. Aí vamos para o encaminhamento. Olha, esse documento que foi entregue é para ser encaminhado ao departamento comercial ou encaminhado ao senhor Francisco de Almeida ou a doutora Gabriela Lopes. Então, nós temos essas questões, o encaminhamento. Você não pode reter documentos na sua mesa, no seu ambiente de trabalho, sendo que ele tem que ser encaminhado, entregue a uma outra pessoa. Então, gente, não façam isso, não retenham esse documento com vocês. Combinem, padronizem uma forma de fazer o encaminhamento desses documentos. Nem sempre a gente trabalha numa empresa grande que tem aqueles departamentos que levam, que trazem os documentos internos. Então, qual é a forma mais correta? Você fazer um padrão de trabalho, de procedimento para esses casos. Será que vai existir perto da tua mesa um local em que você conseguirá colocar esses documentos com o nome da pessoa? Ou o padrão que você criou é colocar sobre a mesa da pessoa responsável num local específico, né? Porque você não pode colocar em cima de qualquer lugar, porque talvez a pessoa não vá conseguir enxergar. Ou então, coloca no lugar específico da mesa e manda aquela mensagem por Skype ou uma mensagem por e-mail, uma mensagem pelo sistema que talvez tenha dentro dessa empresa. Então, comunicar a entrega de um documento nunca é demais. Utilize os meios né, de comunicação dentro da empresa, utilize esses recursos para que você otimize tempo e também entregue sempre um serviço de excelência. Fez a entrega, perfeito. Outro passo, será que o documento entregue para você é de sua responsabilidade? Porque é um documento que precisa ser digitalizado e após a digitalização, esse documento precisa ser arquivado num arquivo físico mesmo, armário, dentro de uma pasta certinho. Então, como que é esse arquivo? Nós veremos a prática, né, de arquivos físicos nas próximas aulas. Então, você terá que pegar este documento, fazer a digitalização, criar uma pasta com o nome desse cliente, fazer o quê? Abrir uma pasta física, que é aquela pasta suspensa, colocar essa documentação,
identificar essa pasta suspensa pela numeração, vamos supor que seja a pasta número 520. E no seu sistema ou na sua planilha de Excel, você coloca lá que os documentos da senhora fulana de tal estão guardados na pasta X. Vai lá no arquivo, vai na sequência, no 520 e pouco, e coloca lá. Então, essa é a sequência, o padrão que você criou. Vai estar guardado e você já terá digitalizado, se esse for o padrão de procedimentos da empresa que você trabalha. Além do arquivamento, nós temos a parte da devolução. Então, a devolução é quando você já utilizou, a empresa já utilizou esse documento e vai devolvê-lo ao responsável, ao dono. Ou então tem um documento que foi emitido pelo local que você trabalha e você precisa entregar a um cliente, a um fornecedor, a um parceiro. Como você faz isso? Você tem que ter esse controle. E como que faz esse controle? Ah, Valessa, lá no local em que eu trabalho, eles ainda usam aquele caderninho de protocolo. Perfeito, que é aquele que vai estar lá a data, para quem é esse documento, e vai estar o tipo de documento, e também vai ter um canto em que a pessoa vai colocar o seu nome e a data que ela retirou. Você também pode trabalhar com um recibo simples, né, feito no Word, um recibo padrão do local em que você trabalha. A pessoa vai lá, faz a declaração que retirou esse documento do local que você trabalha e você pode digitalizar e depois descartar esse papel. Também tem que ter o padrão de descarte de todo tipo de papel assinado que contenha informação de um fornecedor, de um cliente interno, né, que é o colaborador que trabalha junto com você. Então, sempre ter essa atenção registrada para quem eu estou entregando. Feito? E agora a gente vai falar sobre o controle de dados, que aí, né, linkando com a nossa aula presencial, a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora aqui no Brasil. Então, é um momento em que as empresas terão que ter esse cuidado com o tratamento dos dados do cliente interno, do cliente externo e de fornecedores. Então, primeiro passo aqui, eu tenho que dizer para a pessoa a quem eu estou pedindo esses dados o porquê deles serem informados. O que a minha empresa fará com os dados que o cliente, o fornecedor ou o colaborador está passando. Então, tem que existir aí um objetivo. Vamos supor que você trabalha em um escritório de advocacia e você precisa dos dados para que o advogado entre com a ação em favor desse cliente. Então, você vai dizer, olha, eu preciso dos documentos X, Y, Z, com todas as informações, as informações complementares, para que o advogado possa, então, fazer, né, os documentos, a petição, a procuração, para poder entrar com a sua ação. Então, você explicou, você deu um objetivo para que esses dados sejam coletados. Depois disso, você tem que fazer um cadastro desses dados. Então, cadastro, empresas, como eu sempre falo, ou tem um sistema já, se não tem, você faz esse cadastro no Excel. Depois a gente tem que pensar na questão da proteção. A empresa que eu trabalho criou uma proteção desses dados.
Então, proteção vem desde antivírus, desde fechar sistemas, né, blindar os sistemas para que nenhuma outra pessoa que não seja autorizada tenha acesso a esses dados. Então, aqui é a sequência, né? A proteção e o acesso a esses dados. Quem pode acessá-los? Quem pode acessar esses dados? Isso faz parte do controle. Depois, utilização. Para que esses dados serão utilizados? Ele tem que, na utilização, ele tem que estar de acordo com o objetivo que você esclareceu para o cliente, para o fornecedor, para o colaborador. E depois, a empresa que você trabalha, na parte de controle de dados, ela tem que fazer o descarte de maneira correta. Então, eu vou lá e apago esses dados, eu faço um armazenamento num arquivo morto, né? Arquivo morto é aquele que eu não utilizo mais, mas ele fica lá guardadinho para, numa necessidade, trazer essas informações novamente para utilização da empresa. Então, tudo isso é padrão, isso é novo, tá? Isso é novo. Essa Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nova e que as empresas já têm que estar adaptadas. E você, como um profissional de rotinas administrativas, você tem que ter esse conhecimento, porque muitos dados passarão por você. Então, a empresa tem que criar um padrão e quando não tiver esse padrão, você pode perfeitamente criá-lo, né? Implementá-lo aí na empresa que você trabalha, no setor, para que ela esteja de acordo com a legislação. Então, sempre bom olhar para essa questão de controle de dados. Outro controle fundamental, o controle à informação. Então, eu recebo a informação. Depois de recebê-la, eu tenho que ter a compreensão do que me foi passado. Depois, eu filtrando, resumindo, deixando de forma clara e objetiva, eu tenho que fazer um repasse dessa informação quando necessário. E, sendo necessário também, fazer o retorno dessa informação. Então, vamos pensar, vamos utilizar como exemplo o atendimento telefônico. Então, eu estou lá na minha mesa, eu recebo uma ligação e o cliente que ligou deseja falar com uma pessoa do departamento comercial. Quer falar com a Luciana do departamento comercial. A Luciana não está e, no momento, outros colaboradores do departamento comercial estão em atendimento. Então, eu não conseguirei transferir essa ligação para o departamento comercial para que esse cliente seja atendido. Então, o que eu faço? Eu digo a esse cliente que eu posso anotar recado caso ele queira. Ele realmente deseja fazer deixar aí esse recado para que a Luciana retorne a ligação. Então, a informação, ela tem que estar completa. Pego lá as informações do cliente, o assunto que ele quer falar com a Luciana, um telefone de contato para que a Luciana possa retornar, o nome completo desse cliente e se ele é de alguma empresa. Então, fiz as anotações dessa informação. Quando a Luciana retornar ao local de trabalho, eu tenho que repassar essa informação à Luciana. E aí vem mais uma vez aquilo que eu insisto e vou bater sempre na tecla: padronização. Como a minha empresa pede para que o repasse de informações que eu recebi chegue até a pessoa responsável. Pode ser pelo sistema interno da empresa, pode ser por Skype,
Pode ser o que eu não indico, mas pode ser que o padrão seja um bilhetinho colado ali na tela do computador ou no teclado, né? Então, tendo esse padrão, você vai passar a informação para Luciana, do departamento comercial. Mais uma vez, assim como documentos, você não pode reter essa informação. Ela tem que ser repassada. Informação com você não vai servir para nada. E, gente, criem o hábito de informar logo que você recebeu o recado. Por isso que a utilização de sistema de Skype, ela é importante. Porque você já passa a informação por esses meios. E aí, quando a Luciana chegar, se ela virar para você e falar assim, tem recado para mim? E você pode falar, olha, os recados que eu recebi para você, eu passei por Skype. Tem sim. Agora, se a Luciana passar e falar assim, tem recado para mim, e você não passou por Skype, não deixou o bilhete, não fez nenhum procedimento que é padrão do local que você trabalha, existe a possibilidade da Luciana falar, e aí, tem recado para mim? E você falar, ficar lá tentando lembrar, e falar, ah, não tem. E tem recado para a Luciana. Certo? Isso acontece bastante. Por quê? Porque no ambiente de trabalho a gente tem muita informação para processar. Então a gente não esquece porque simplesmente, eu sou esquecida. A gente esquece porque tem outras coisas acontecendo. Então, recebeu a informação, repasse. Isso para atendimento telefônico, atendimento presencial, um recado de um colaborador que pediu para você passar para um outro, para um diretor. Então, crie esse hábito. Informação retida jamais. Chegou até você, você precisa compartilhar essa informação, repasse o mais rápido possível. E agora a gente vai ver a parte de controle de materiais. Então, o controle de materiais, ele vem na necessidade, né, primeiramente, aí, de se adquirir um material. E a gente faz isso de que forma? O primeiro passo, orçando esse material. Então, eu preciso saber quanto custa, qual é o prazo de entrega, qual a forma de pagamento, qual a qualidade desse produto ou então do serviço que eu irei contratar. Então, preciso dessas informações. A gente coloca aí sempre ter como para ter aí uma ideia dessas informações para que se peça em três fornecedores diferentes. Depois de aprovado um dos orçamentos, e aí cada empresa tem um critério, pode ser que seja mais importante o valor menor, pode ser que a empresa tenha como critério a qualidade ou a forma de pagamento, e muitas vezes, daí no caso de uma emergência, até o prazo de entrega ser mais importante do que o próprio valor. Então, cada empresa aí tem o seu critério e também cada situação vai ter um critério diferente. Aprovado, é o momento de fazer a compra. Então, vai lá, já foi combinado o valor, forma de pagamento, prazo de entrega. Esses valores já foram registrados aí no departamento financeiro e a mercadoria irá chegar. Então, o que acontece? Ao chegar essa mercadoria, é necessário fazer o quê? A conferência. Então, tantos itens, tá ali a nota fiscal, você vai assinar. Então, tudo que você for assinar, for de sua responsabilidade assinar, você tem que fazer uma conferência. Você tem que saber o que você está assinando. Então, confira e confira mesmo. Aí vem o cadastramento. Então, em algum lugar, esse material tem que ser cadastrado. Há empresas que já possuem o sistema e aí faz pela leitura de código de barras, por exemplo. Quando não, você tem que ir lá e digitar, tá? Item por item, ou a quantidade, a referência e tudo mais.
Então, aí vai depender do sistema de cada empresa, que cada empresa trabalha. Valessa, a empresa não tem sistema. Como que eu faço? Mais uma vez, vamos voltar para a regrinha do Excel. Eu tenho que estar craque em Excel, porque ali naquele momento eu vou registrar quantos, vamos supor que eu esteja comprando resma de papel sulfite. Então, quantas resmas foram recebidas para serem utilizadas ali no meu departamento ou na empresa toda. Então, tem que ter essa informação registrada em algum lugar. Depois, gente, nós temos a parte do estoque. Então, eu cadastrei, eu tenho que guardar esse material em algum lugar. Então, tem que também ter padronizado certinho, as pessoas precisam saber em que local esse material está. Aqui nós estamos falando de controle de materiais de uso, né, da própria empresa. Nós não estamos falando compra de matéria-prima para fabricação de algum produto e fazer a revenda. Tá? Nós estamos falando aí de materiais mesmo de uso interno da empresa. Então, eu tenho que saber em que local do estoque esse material tem que ser guardado. Depois, nós temos que fazer a baixa quando tem a retiragem desse material. Então, eu fui lá, comprei 50 resmas de papel sulfite. O departamento comercial precisou colocar na impressora e levou 2 resmas de papel sulfite. Essas 2 resmas têm que ser dada baixa ali no sistema ou na própria planilha de Excel, para que você saiba quanto ainda tem desse material, para que haja, né, lá no início, quando estiver acabando, você saiba o momento em que está acabando e vai começar todo o processo. Orçamento, compra, recebimento, conferência, cadastramento, estoque e assim por diante. Eu coloquei aqui essa observação de desperdício e descarte. Também tem que ser algo padrão. Por quê? Às vezes é um material eletrônico. Então, o material eletrônico estragou, o que eu faço? Eu tenho que descartar. Na cidade de Bauru, nós temos hoje os ecopontos, que facilita bastante. Antigamente, não tinha esse facilitador. A gente ligava para uma empresa, não recolhia, ligava para outra, não recolhia, não tinha o local ideal para fazer o descarte desse tipo de material. Hoje nós temos descarte de lâmpada, descarte de material eletrônico, descarte de reciclável, isopor, tudo. Então, a empresa tem que ter muito bem definido quando ocorre a necessidade de fazer um descarte de um determinado material, para onde ele vai. Então, isso muito bem definido, você já sabe que o descarte vai para determinado local. Vamos pensar em desperdício. Então, às vezes tem ali um clips e você, ao invés de guardar esse clips, você fala, esse clips está no chão, vou jogar lá na lixeira. Aí você pensa o seguinte, que nessa empresa que você trabalha tem 1000 colaboradores e pensa se todos esses colaboradores pegarem um clips, ao invés de guardarem esse clips, jogarem o clips na lixeira. O quanto de desperdício terá? Questões de impressão, isso acontece bastante. A pessoa vai e imprime num formato errado, aí sai aquele mundaréu de papel de um jeito que a pessoa não quer, ela vai imprimir de novo. O que faz com esse material? Joga fora, põe no reciclável, ele é utilizado como rascunho. Tudo bem ele ser utilizado como rascunho, se essa for a decisão. Mas o quanto de desperdício está acontecendo? Será que é necessário fazer uma reciclagem com a equipe de manutenção das impressoras, dos computadores, para ensinar os colaboradores como utilizar corretamente a impressora?
como fazer a impressão de maneira correta, como configurar essa impressora para que ela saia exatamente no formato que você deseja. Então, isso também é necessário. Desperdício com material descartável. Hoje existe essa pegada em relação ao cuidado com o meio ambiente. Será que não está no momento de cada um adotar a sua própria xícara, o seu próprio copo? Essa é uma ideia que você pode levar e mudar aí a cultura da empresa que você trabalha. Você, não se esqueça, você é um agente transformador também. E agora a gente vai falar sobre o controle de pessoal. Então, o controle de pessoal a gente inicia lá no momento da contratação. Então, foi selecionado uma determinada pessoa para ser o novo colaborador da empresa que você trabalha. Então, fará a contratação. Você pedirá para a pessoa ir pessoalmente à empresa e levar documentos. Esses documentos podem estar já em cópia ou então documentos originais, ou para você tirar cópia, ou já digitalizar e guardar no sistema. Depois tem que fazer o quê? Tem que dar uma olhada nas leis trabalhistas. Então, qual o salário mínimo vigente, o salário mínimo da categoria, quais são os benefícios que a categoria que esse colaborador irá ocupar o cargo exige que seja pago. Então, tem que ver a questão de vale transporte, vale alimentação, se tem algum tipo de assistência complementar, qual é a data, por exemplo, de pagamento. Então, dependendo da categoria, é quinto dia útil. Outras categorias é até o quinto dia, então aí não é útil. Se o dia 5 cai num domingo, a data de pagamento tem que ser na sexta-feira, dia 3. Então, tudo isso tem que ser verificado. As datas em que os benefícios têm que ser repassados a esses colaboradores, tudo isso você conseguirá ver na convenção coletiva, né, no acordo que existe, registrado no sindicato da categoria do cargo que essa pessoa ocupará na empresa que você trabalha. Fazer o controle de cartão de ponto. O cartão de ponto, gente, se você é responsável pelo departamento, você tem que ter esse controle. Muita gente esquece lá de passar o dedinho na hora de entrar ou na hora de sair, aí o ponto fica todo bagunçado, aí vamos supor que você feche a folha e vê que lá no dia 3 essa pessoa esqueceu de passar o dedinho lá e registrar o momento em que ela foi almoçar, por exemplo. Ela não vai lembrar o horário que ela foi almoçar, porque às vezes acontece, né, de atrasar um pouquinho ou de ter um compromisso, adiantar um pouco. Então, é sempre bom fazer esse controle, fazer pelo menos aí uma checagem, né, diária ou semanal, para ver quais são os pontos que não foram anotados por esses colaboradores. Deixar sempre uma mensagem, né, ali no mural, para que não esqueçam na hora de entrar, na hora de sair, de fazerem a anotação do seu ponto. Muita gente faz com a digital, outras pessoas fazem com cartão, em alguns lugares tem senha e em lugares menores faz com o papel mesmo. O próprio funcionário faz a anotação lá no departamento pessoal, todo momento em que ele entra e que ele sai da empresa. Depois nós temos lá, como a gente estava vendo, a parte de impostos. Então, esse controle tem que estar muito bem feito, todos os impostos têm que ser repassados para o departamento financeiro para fazer o pagamento na data certa, e os pagamentos, então, pagamentos de salário, pagamentos de férias, de 13º, de benefícios. E aí, como estão esses pagamentos? Você tem que olhar, saber, né, não só de um pouquinho de lei, mas também de como a sua empresa trabalha e as informações que elas são repassadas também pelo sindicato. Então, o controle é sempre ter, em primeiro lugar,
a informação correta. Segundo lugar, manter controlado os documentos, manter controlado se tudo que tem que ser pago está sendo pago mesmo, tudo certinho, para que não tenha problema e que a sua empresa não receba aí futuramente uma reclamação trabalhista. E agora a gente vai aprofundar um pouco essa parte de contratação. Então, a contratação, ela precisa de alguns documentos que são obrigatórios para serem entregues pelo novo colaborador à empresa em que você trabalha. Para fazer esse controle, o que você precisa? Carteira de Trabalho e Previdência Social, que a gente chama aí de CTPS, é um documento obrigatório. RG, CPF, PIS, título de eleitor, também um documento obrigatório. Comprovante de residência, também um documento obrigatório. Certidão de casamento e nascimento dos filhos. Aqui no caso da pessoa ser casada ou ter filhos, sim, é um documento obrigatório, porque aqui precisa, para às vezes um cargo que tem que ter a retenção de imposto de renda e precisa saber quem são os dependentes, então essas informações são importantes. Certidão militar, então para homens acima de 18 anos, sim, também é obrigatório. Certidão militar, muitas pessoas conhecem por título de reservista, né? Então é o mesmo documento, então é obrigatório para homens acima de 18 anos. Atestado médico de saúde ocupacional, sim, é obrigatório. E ele vai ser solicitado e pago pela empresa. Nunca se deve cobrar do colaborador. É uma despesa da empresa, uma obrigação da empresa. E sempre esse atestado ele tem que estar de acordo com o cargo ocupado por esse novo funcionário. Eu não posso sair aí pedindo atestado aí médico a mais e nem a menos. Então, isso vai depender muito do quê? Do cargo que a pessoa ocupará. Olha aqui, exames médicos como HIV, gravidez, esterilização, etc. Pode ser solicitado e é um documento obrigatório? Não. Isso daqui causa danos morais. A pessoa pode entrar com uma ação de danos morais contra a empresa. Não se pode, porque quando se faz a solicitação desse tipo de exame, já existe o quê? Uma ação discriminatória. Por que HIV? Então, se tiver HIV, eu não vou contratar? Por que gravidez? Ah, se a mulher estiver grávida, eu também não vou contratar? Ah, preciso saber aqui na esterilização, se o homem, como que é? Pode ou não ter filhos? Não, não vou contratar. Então, tudo isso, gente, não pode. Certidão negativa de reclamação trabalhista. Não posso pedir. Isso também dá danos morais. Se o funcionário que você está contratando, ele entrou com uma ação trabalhista contra uma outra empresa, ele com certeza está atrás dos direitos dele que ele não recebeu. É um direito do trabalhador solicitar na Justiça do Trabalho os direitos que não foram pagos a ele. Então, isso daqui também, quando você solicita, você está causando uma ação discriminatória. Então, ele entrou com uma ação trabalhista, não vou contratar porque ele pode entrar com uma ação trabalhista aqui na empresa. Não. Se você pagar tudo certinho, ele não tem o porquê entrar com uma ação trabalhista. Aí vem outra informação que causa bastante dúvida: antecedentes criminais. Posso solicitar?
Olha aqui. A exigência é considerada legítima em atividades que envolvam, entre outros aspectos, o cuidado com idosos, crianças e incapazes, o manuseio de armas ou substâncias entorpecentes, o acesso a informações sigilosas e transporte de cargas. Então, nesses casos aqui, é legal solicitar antecedentes criminais. Em outros, não. Então, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar no meu estoque. Eu quero antecedentes criminais. Não pode. Eu vou contratar uma pessoa para trabalhar no caixa da empresa. Não pode solicitar antecedentes criminais. E assim por diante. E, para finalizar, nós temos aqui as obrigações quando se faz a contratação de um colaborador. Então, primeiro, realizar a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho e devolver essa carteira em até 48 horas. Tem gente que fica lá, né? Tem empresa que fica lá muito tempo, uma semana, duas. Tem empresa que até perde a carteira de trabalho do funcionário. Não pode. Então, máximo 48 horas, essa carteira pode ficar em posse da empresa. Preencher o livro ou ficha de matrícula do empregado. Comunicar a contratação ao Ministério do Trabalho por meio do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, fazer a inscrição do empregado no Programa Integrado Social, que é o PIS, que a gente conhece, caso esse funcionário não possua ainda essa inscrição. Fornecer o demonstrativo de pagamento mensal, discriminando o valor do salário, adicionais e descontos legais. Então, esse é o famoso olerite. Então, o olerite, ele tem que ser entregue uma via para o funcionário que trabalha na sua empresa. Prestar mensalmente informações sobre a remuneração do empregado no sistema. Então, CFIP, GFIP, sistema FGTS e informações da Previdência. Então, isso é mensal. É um sistema online e que quem tem o acesso, né, quem tem aí a senha digital da empresa, né, a assinatura digital, perdão, da pessoa jurídica que acessa esse tipo de sistema. Realizar o desconto da contribuição previdenciária do empregado e recolher juntamente com a contribuição da empresa ao INSS. Aquele INSS que vem descontado na folha de pagamento, algumas aí agora mudou, né? O percentual desse desconto de INSS, ele inicia com 7,5% e você tem que ir acompanhando aí, dependendo do valor do salário desse colaborador. E depois a empresa tem que recolher o restante, né, somando aí 31% de INSS. Fornecer ao empregado, ao final de cada ano calendário, demonstrativo de rendimentos e impostos pagos para fim do imposto de renda de pessoa física. Então, no momento em que chega lá o fim do ano, eu preciso pegar todo esse rendimento desse colaborador, que está registrado sim no sistema, para entregar para ele, para que, se caso ele tiver a necessidade, né, a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, esse documento é necessário. Pagar salários e benefícios mensalmente na data estipulada pelo sindicato da categoria. Aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes a categoria diz que o pagamento tem que ser realizado até o 5º dia, o outro até o 5º dia útil, o outro até o 7º dia, e assim por diante.
Então, a gente tem que ver na categoria desse colaborador, né, no sindicato dele, o que foi acordado aí, o que ficou combinado entre o sindicato que representa a empresa e o sindicato que representa o colaborador. Então, o que tem aí? Quando que eu tenho que pagar os benefícios? Quando que eu tenho que pagar o salário? Então, são aí alguns direitos do trabalhador e obrigações da empresa. E você, como um bom auxiliar, assistente aí administrativo, tem que saber essas informações para não deixar nada para trás. Eu encerro aqui a nossa aula. Vejo você na próxima segunda com a prática aí do que acabamos de ver. Não esqueçam de fazer as anotações, de fazer aí o resumo e conversamos então pessoalmente na próxima segunda. Muito obrigada pela sua presença. Eu desejo uma semana, um restinho aí de semana maravilhoso e até segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau!